A vida não é fácil. Eu creio que você me dirá, com certeza, pastor. A vida é marcada por muitas lutas, dificuldades. Ora é a saúde, ora é um problema que aparece, ora é o tempo, ora são imprevistos. A vida é marcada por muitas lutas e isso nos leva à necessidade de um consolo inevitável. Nós precisamos desse consolo. Um consolo para podermos viver a vida animados para continuar a jornada. No peregrino John Bunyan, ele diz que na jornada do peregrino existem alguns pontos colocados propositadamente para consolo, para conforto, para descanso, para que nessa caminhada que não é fácil, ela é bem difícil, o viajante possa ter um alento, motivação e agora segue adiante. Porque a jornada da redenção, ela é uma jornada de sofrimento. Isso já serve de consolo. Por que serve de consolo? Porque quando nós estamos passando por lutas, nós pensamos assim, sou o único que está passando por isso. Não tem mais ninguém. Não há empatia. Porque não há ninguém que entenda o que eu estou passando. Então, quando Deus nos diz assim, calma, meu filho, a jornada da redenção é uma jornada de sofrimento. É uma jornada de lutas, de angústias, de dificuldades. Você não é o único. Se você olhar para o lado, olhar para o outro lado, olhar para frente e olhar para trás, encontrará outros viajantes, alguns que vieram antes, outros que partiram depois, e aqueles que estão ao seu lado, e todos estão trilhando pelo mesmo caminho difícil. Isso serve de consolo, porque então sabemos que há muitos que compreendem as dificuldades da jornada. Todavia, o maior consolo é que Deus está sempre falando conosco e dizendo, ainda que a jornada da redenção seja muito difícil, o seu destino é completamente certo. O que vislumbramos de longe, quanto mais se aproxima o nosso dia, mais perto ficamos daquela belíssima imagem. O novo céu, a nova terra é o maior consolo que nós podemos ter. É a certeza de que Deus, que está no caminho de nossa jornada ao nosso lado, deixou diante de nós tudo que nós precisamos contemplar para que nós sigamos firmes nessa jornada. A palavra vai nos contando a beleza disso tudo, de como será maravilhoso, de como será recompensador, de como será deleitoso, de como será bom viver no novo céu, nova terra, onde não haverá mais mal algum, pecado algum, e onde finalmente tudo em nós estará completo, e viveremos para sempre, nos alegrando completamente no Senhor, o nosso Deus. Assim, Deus nos consola nessa jornada difícil. E nós vamos para Isaías 51, que nós já lemos, porque a proposta é estarmos expondo os capítulos que estamos lendo no culto. E assim nós pretendemos fazer todo o livro de Isaías e também os demais profetas clássicos. Nós vamos fazer a leitura apenas de alguns versículos, porque nós já lemos todo o capítulo 51 e 52. Então vamos ler alguns versículos apenas. Ele começa dizendo, ouve-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha, de que fostes cortados, e para a caverna do poço, de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, e o abençoei e multipliquei. E aí vamos pular para um texto posterior, que nos diz,
capítulo 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Senhor Deus amado, o teu nome é glorioso. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus e todas as tuas obras são, ó Deus, muito boas, manifestando a grandeza e a glória do teu nome. E o Senhor, ó Deus, é poderoso para operar dentro de nós, não só fora de nós. Algo que só o Senhor pode fazer. Operar no coração de cada um para que a palavra entre e pelo Espírito venha a agir, tirando tudo que desagrada, tirando de nós tudo aquilo que não é em acordo, não está em acordo com a verdade que é a tua palavra. Quer teóricas, quer práticas, todas as coisas que estão em nós, sendo avaliadas, julgadas pelo Senhor. Assim eu peço que o Senhor opere em nós tudo o que é preciso, porque o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe as necessidades de cada um, e sabe exatamente, Senhor, o que precisa ser dito a cada um, de forma que pedimos que a tua palavra seja aplicada a cada um de acordo com essas necessidades. E assim, saímos daqui, ó Deus, realmente confortados, mas também exortados e conduzidos, edificados à eternidade. Que o Senhor receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esses dois capítulos, eles nos falam dessa jornada da redenção. O contexto deles é o contexto que nós falamos anteriormente. O profeta que está anunciando a redenção em Cristo Jesus, por isso diversos textos são citados no Novo Testamento, ele está tendo diante dele um contexto histórico que é importante dentro de Israel, o cativeiro da Babilônia. Ele está vislumbrando o cativeiro da Babilônia, que Deus, assim, estaria trazendo sobre Judá para castigo, purificação, e anunciando a redenção que viria. É interessante observar que, apesar de haver um contexto histórico, o foco sempre é a redenção em Cristo. Por isso não é difícil entender, aceitar, que Isaías de 40 a 66 foi escrito muito antes do cativeiro da Babilônia. Isso é possível? É. Porque o foco, inclusive, é Cristo. E apesar de o profeta estar vislumbrando com muita precisão aquilo que aconteceria com Jerusalém para a purificação de seus pecados, ele não está ainda vivendo aquilo. Ele está vendo o que vai acontecer. Como Abacuque. Abacuque também, quando Deus disse que iria trazer os caldeus para castigar o seu povo, por causa dos seus muitos pecados, ele ficou pasmo, perplexo. Ele sofreu antecipadamente uma coisa que ele ainda não estava vendo. Então nós temos aqui um problema e Deus vai mostrar a solução. E tudo isso vai nos conduzir ao plano de redenção em Cristo Jesus. Ele começa dizendo: vós, os que procurais a justiça e os que buscais o Senhor. Ele está falando para aqueles que olham para a realidade e veem que ela está caótica. E, lembrando o que nós falamos, o profeta Abacuque,
Abacuque fica perplexo porque ele está sofrendo dias muito difíceis. Abacuque diz assim, versículo 3: Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Porque por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque está vivendo esse dilema que é o dilema inicial do capítulo 51. Estar diante de uma nação pecadora. Está diante de um povo injusto, de um povo que pratica o mal. E aqueles que temem ao Senhor, como por exemplo o profeta Daniel, que fica bem nítida a diferença entre ele, seus amigos, e em relação a todo o restante do povo do local, os caldeus, eles que estavam vivendo para a glória de Deus, teriam uma aflição de ver a injustiça ao seu redor. Eu creio que você sente isso. Como é ruim olhar para o mundo e dizer assim, que mundo de injustiças, que mundo de enganos, que mundo de mentiras. Como isso é cansativo. Em todos os aspectos, todas as esferas da sociedade, não só a política, que normalmente está no Brasil, mostrando seus pecados para todo brasileiro, e apesar disso, não muda a nossa realidade. Mas olhar para o mundo pecador e ver um mundo de injustiças é cansativo. Então, aqueles que querem uma nova realidade, ou seja, uma transformação desta realidade que está contaminada pelo pecado, Deus fala para eles, consola. Deus fala para você que está cansado deste mundo pecador, consolando vocês que buscam a justiça. Lembrem de tudo o que eu fiz. E aí ele aponta para Abraão. Fui eu quem fiz a nação de Israel. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Eu criei a nação de Israel. Eu peguei Abraão, tirei de sua terra, coloquei na terra de Canaã e eu o multipliquei. Porque Sara era estéril, eles não tinham filhos, e eu dei a eles um filho da promessa, e depois deste outros e mais outros, e assim, quando eles vão ao Egito, já descem ao Egito com mais de 70 vidas, e voltam do Egito como milhões. Então, Deus é a causa da nação, foi Ele quem a criou. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, Deus está no controle. Desde o início ele deixa claro, Deus está no controle de tudo. E uma vez que eu criei esta nação, eu a amo. Fui eu que quis. É fundamental percebermos que aqui o interesse de Deus por Sião mostra um amor imutável. O Deus que diz aos que temem o seu nome, aos que buscam o seu nome, ele diz assim, fui eu que criei vocês. Eu amo o meu povo. Eu amo Sião, porque o Senhor tem piedade de Sião. Como diz no versículo 3. E esse amor, ele vai aparecer em todos os 2 capítulos, mostrando que é um amor imutável, porque dentro desses 2 capítulos acontecerão intempéries, acontecerão problemas que ele vai anunciar logo no início. Então a primeira questão é, você que está clamando ao Senhor, você que vê que esse mundo é cansativo, você que está cansado da injustiça, lembre-se, foi Deus quem nos criou e não nós criamos Deus. Os homens criam seus ídolos e, portanto, eles não têm em quem confiar. Mas foi Deus quem nos criou e não nós criamos o nosso Deus. Portanto, sabendo que foi Ele que nos criou, e mais, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos deu o seu Filho, como diz Paulo em Romanos 5:8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O consolo é, o meu amor não muda, diz o Senhor. Atendei, povo meu, escutai-me, minha nação, versículo 4. Olha como ele chama, minha nação. Minha nação indica a intimidade que Deus tem com o seu povo e o interesse que ele tem. É minha nação. Porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Ele ama o seu povo e dele virá a salvação.
Perto estará a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. Então, o primeiro ponto do consolo de Deus para o seu povo é: eu sou o Senhor. Eu formei vocês e eu não mudo. Eu amei vocês e eu não mudo. Portanto, vocês precisam confiar em mim. Que é a obra mais difícil que nós temos que fazer. É mais fácil você levantar uma igreja sozinho, tijolo a tijolo. É mais fácil você construir uma cidade inteira. Caim construiu uma cidade, a cidade de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, do que você confiar no Senhor. Caim não confiou no Senhor quando Deus disse para Caim que viu maldade no coração dele. E disse a Caim: olha, tem maldade no teu coração, domine. Caim matou seu irmão em vez de dominar a maldade do seu coração. E ao mesmo tempo foi capaz de construir uma cidade inteira. Portanto, veja que o coração é mais difícil ser dominado do que tudo neste mundo. É mais fácil o homem ir a Marte do que dominar o próprio coração. É mais fácil o homem dominar todos os seres vivos, os mais ferozes e os mais impossíveis que estão nos oceanos, do que dominar o próprio coração. O homem precisa confiar no Senhor. Esse é o chamado de Deus. Confie. A mim pertence a salvação. E ele dirá isso duas vezes. Versículo 6. Levantai os olhos para os céus, olhai para a terra embaixo, porque os céus se desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Neste mundo tudo passa. Versículo 8. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Nesses dois versículos, observe que ele está dizendo: tudo vai passar. Tudo se desfaz. Tudo se vai. Os homens morrem, os céus passam, tudo passa. Mas no final do 4, do 6 e do 8 ele diz: mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Versículo 8: mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Tudo vai passar, mas a minha salvação permanece. O Deus que não muda. O Deus que é de eternidade a eternidade. Você muitas vezes teme e desconfia da salvação, daquilo que Deus possa fazer, porque você olha para a criação. Você olha para a criação e vê na criação exatamente esse se esvair, desaparecer, minguar. Uma característica de uma criação que o pecado contaminou. Então tudo passa, tudo morre. Você tem medo da morte, você tem medo de que tudo vá, você tem medo de que nada possa ser resolvido e terminem as coisas indo. Deus diz: eu permaneço para sempre. A minha salvação dura para sempre. Então esse é o primeiro consolo do Senhor para o seu povo. Vocês que estão esperando na justiça de Deus, que temem ao Senhor, lembre-se: eu sou o Senhor, eu vos criei, eu sou o Salvador e eu não mudo. E o meu amor permanece para sempre. Se você vê nos homens, casais, que um homem e a mulher, é claro, você vê nas famílias, os homens eu digo em forma geral, se você vê nas famílias, muitas vezes o amor se esvair. Ora, um diz que não ama mais o outro. Se você vê até mesmo pais e filhos se tratarem como se o amor tivesse acabado, por causa que os sentimentos dos homens passam, mudam, se vão. O amor de Deus permanece para sempre, porque não é um mero sentimento. Ele não é mutável. É mais do que isso. É uma decisão. Deus decidiu nos amar e Ele nos ama. Só que o caminho da redenção não é um caminho fácil. Esse consolo que vem antes, ele nos prepara para o que vem logo em seguida. E é por isso que precisa haver uma confiança. Porque quando Deus diz assim: eu amo você, você diz assim: ai, que maravilha, que consolo, que descanso, que paz ao coração, Deus me ama. E você se sente seguro.
Mas logo em seguida, ele vai dizer assim: olha, mas o caminho da salvação não é fácil. O profeta, ele está diante da situação difícil, e quando ele contempla aquilo que Deus está anunciando que vai acontecer, todas as sofrimento, toda a angústia que viria sobre Israel, ele então clama desesperado ao Senhor. Versículo 9 a 11 é um levantar da voz do profeta, clamando a Deus desesperadamente. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Deus, olha para a situação. Deus, não há povo que possa contigo. Deus, não há ninguém que resista ao teu poder. Agindo o Senhor, quem impedirá? Levanta o teu braço, Deus. O Senhor vem nos salvar. O profeta clama pelo agir de Deus. Desperta como se Deus estivesse dormindo. Não foi um clamor aprazível. Foi um clamor de um desesperado. De alguém que não atendeu à realidade de que Deus nunca esteve dormindo. E apesar das lutas, apesar do caos tantas vezes se desenvolver, ou seja, crescer na sociedade, Deus nunca esteve longe e nunca perdeu o controle dela. Ele é o Senhor e está no seu trono, como Apocalipse nos revela, reinando sobre tudo e sobre todos. Mas tem planos que muitas vezes nós não compreendemos. O profeta levanta essa voz de desespero e Deus o repreende. Versículo 12, Deus repreende o profeta. Eu sou aquele que vos consola. Quem consolou, quem está falando ao coração do povo é Deus, não é um homem. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? A voz do profeta representa o clamor daqueles que estão buscando a justiça. Ouve-me, vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Eles, neste desespero, pedindo que Deus manifeste o seu poder, cadê o Senhor? Você não vai fazer nada? Não está vendo o que está acontecendo? Desperta, ó Deus. Não é Deus que está dormindo. E Deus exorta, nesse clamor que o profeta faz, representando o povo de Israel, aqueles que estavam buscando ao Senhor, porque Deus nunca se esqueceu, nem nunca dormiu. Versículo 15. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramam as suas ondas. Eu estou no controle. E até o mal que sobrevirá ao meu povo, eu estou no controle. Fui eu que agitei. Esse momento, ele é muito semelhante ao livro de Abacuque. Por isso, recomendo que você leia Abacuque junto. A resposta de Deus a Abacuque é exatamente essa. Eu vou enviar os caldeus para castigar os injustos do meu povo, para purificar o meu povo. E Abacuque fica perplexo. O Senhor vai mandar uma nação mais pecadora do que a gente para destruir a gente, castigar a gente. E Deus diz, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou purificar o meu povo. Eu agito o mar. Quando ele diz eu agito o mar, ele está dizendo, eu é que estou trazendo contra Jerusalém um povo pecador, os caldeus, para castigar o meu povo que está praticando toda sorte de injustiça, toda sorte de engano e mentira. Eu estou trazendo para castigar. Eu agitei o mar. Nada é por acaso. Por isso que o cristão, que deve sempre clamar e orar ao Senhor, deve também sempre fazer isso com tamanha segurança da soberania de Deus, que possa refletir em suas orações sobre o que Deus possa estar fazendo na sua vida e na vida dos outros. O que porventura Deus possa estar fazendo para corrigir um povo inteiro, uma cidade, uma igreja, um presbitério. O que Deus possa estar operando para mostrar os pecados de um povo que não quer ver seus pecados.
que não quer ver os seus erros, que por anos viveu naquele pecado e não quer reconhecê-los. E Deus está agitando o mar, está agitando para cumprir a sua vontade e mostrar que é necessário purificar o meu povo, mostrar que é necessário limpar o coração do meu povo. Eu sou o Senhor, Deus diz. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Versículo ainda 15 no finalzinho. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Não há nada que Deus perca o controle. A sua vida pode se perder de suas mãos. A sensação de perder a rédea e o cavalo desembestar. Mas aquele cavalo que está desembestando na frente está sendo puxado pelo Senhor. Às vezes é Deus quem bate na traseira do cavalo para ele correr, para que você perca a rédea de suas mãos e então, sem controle da vida como achava que tinha, possa olhar para os céus e confiar unicamente nele. Porque o comum, o normal do homem, você sabe muito bem, é que ele só se sinta seguro quando ele sabe que tudo ou pensa estar tudo sob o controle de suas mãos. Quando ele olha para suas mãos e diz assim, eu providenciei isso, eu providenciei aquilo, está tudo direitinho, está tudo como eu quero, está tudo do jeito que eu planejei, e então o homem diz assim, está vendo, olha, eu sou o homem, tudo está como eu quero, e ele se sente seguro, ele senta na sua poltrona, na frente da lareira, e então diz, está tudo sob controle. E é nesse momento que provavelmente Deus vai bater na traseira do seu cavalo para você soltar as rédeas e ele mostrar, você nunca esteve sob o controle, porque quem guia o cavalo é Deus. Deus é o Senhor de Israel. E aqueles que clamam a Deus precisam clamar com confiança. Deus nunca se agradou de orações duvidosas, de desconfiança. Tiago, capítulo 1, versículo 5, falando da sabedoria, mas vocês verão que se aplicará a tudo na vida. Ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Precisa de sabedoria para tomar uma decisão? Precisa de sabedoria para saber o que fazer, o que escolher, para onde ir, o que ensinar e assim por diante? Peça a Deus. Todavia, tem um critério. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que pedir com fé? Porque é uma promessa. E promessas são cumpridas, porque Deus é fiel, porque Deus não pode mentir. Porque se você pede sabedoria na dúvida, será que Deus vai me dar sabedoria? Será que Ele pode? Será que Ele quer? Você está duvidando dEle, como se Ele não fosse um Deus de palavra, como se Ele não fosse fiel, como se Ele pudesse mentir, e isso ofende a Deus. Se eu dissesse para você, diante de uma promessa qualquer, olha, eu vou fazer isso, 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 eu ficasse com dúvida e questionasse se você realmente iria fazer, talvez você olhasse para mim e dissesse assim, você não confia em mim? Está duvidando de mim? Está dizendo que eu estou mentindo? Ou que eu possa estar mentindo? Imagine Deus, aquele que é a verdade, e você orar a Deus duvidando se Ele vai ou não fazer. Diz o versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus não se agrada. Nenhuma oração deve ser feita em dúvida. Dizer em sua oração, faça-se a tua vontade, não é sinônimo, não pode ser, não deve ser sinônimo de eu não sei. Faça-se a tua vontade é, Senhor, a minha vontade agora é que eu estivesse em tal lugar, mas eu sei que a tua vontade é que eu esteja aqui, então faça-se a tua vontade. Ou seja, quando Jesus disse que faça a vontade do Pai, Ele disse
que sabia que a vontade do Pai era diferente da dele naquele momento e aceitou, se submeteu a esta vontade. Portanto, a oração do povo do Senhor deve ser uma oração de confiança. O Deus que anuncia antecipadamente todas as coisas é um Deus que cumpre a sua palavra. Versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. A palavra que ouvimos da parte do profeta é palavra de Deus. Não se deve duvidar dela. Paulo diz que os tessalonicenses, quando ouviram a pregação de Paulo, ele diz assim: graças dou porque vocês receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é. E por isso estavam frutificando, porque estavam recebendo a palavra pregada como palavra divina, poderosa para transformar vidas. Deus estava no controle, Deus está no controle de tudo. Você pode não estar. Senhor, minha vida já saiu da minha mão há muito tempo. Seja a saúde que você achou que poderia ter o controle. É fantástico quando nós encontramos pessoas que têm todo o cuidado com a saúde, um atleta, por exemplo, e de repente acontece algo que foge completamente. Isso me lembra um jogador de futebol que, de repente, desenvolveu, eu não sei o que foi dito pela mídia, uma doença em que ele estava engordando. E não tinha controle. Portanto, o homem não tem controle da sua vida. Ele precisa confiar no Senhor. E aí Deus responde àquele que orou: desperta, Deus, acorda, faz alguma coisa. Versículo 17, Deus responde para o seu povo: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Oraram ao Senhor: Deus, faz alguma coisa, não está vendo não? Deus responde: acorda, povo meu, acorda. O interessante aqui é que, em português não vai dar para ver, mas se você for para o hebraico, o termo desperta anterior e o posterior é um pouco diferente. Qual é o destaque disso? É que Deus tivesse dito assim: olha, você precisa perceber o que está... É como se a oração fosse: Senhor, acorda e vê o que está acontecendo. E Deus revidasse forte, dizendo assim, sacolejando: acorda tu, cara! Porque o verbo é usado de uma forma intensiva, o que não existe em português, mas existe em outra língua. O verbo, ele está numa qualidade intensa. Se antes ele disse: acorda, Deus, agora Deus está dizendo assim: acorda tu, cara! É tu que tem que acordar. É intenso, é muito mais forte. É como se ele bradasse para o seu povo despertar diante da realidade. Não é Deus que está dormindo, é você. Não é Deus que está perdido diante da situação. Não é Deus que perdeu o controle, ou que não sabe o que fazer, ou que deixou para lá. É você. É você que está perdido e não vê o que Deus está fazendo na tua vida, e não vê o que Deus está operando, e não vê que as obras do Senhor são justas, perfeitas. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. O pagamento da dívida. Mateus 26. O Senhor Jesus ora na oração do Getsêmani. Mateus 26, versículo 39, diz assim: adiantando-se um pouco, ele estava no Getsêmani com seus discípulos, e adiantando-se um pouco à frente deles, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Este cálice representa o Deus que está castigando. Um cálice cheio de mistura. Como diz o Salmo 75, versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dar a beber, sorvem-no até as escórias. Para embriagar, para expor os homens à vergonha, para fazer com que eles se tornem repreensíveis mais ainda aos olhos de todos, para que eles fiquem deploráveis, para que eles caiam pelas ruas. Aquela vergonha de um bêbado que você encontra deitado, dormindo, vomitando, toda aquela cena horrorosa em que uma pessoa passa pela vergonha porque bebeu demais. Tomar o cálice da ira do Senhor é exatamente sofrer a ira divina. O caminho da redenção é esse. O caminho da redenção que está no controle de Deus é o caminho do sofrimento. A dívida precisava ser paga. O Evangelho não pode ser resumido à vida vitoriosa de forma alguma. É uma anulação do próprio Evangelho. Porque o Evangelho, ele precisa passar pela justiça, pelo cálice da ira de Deus que alguém tem que beber. E aqui nós encontramos o beber do cálice da ira em Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, Sião, Israel, são figuras do próprio Cristo. São figuras daquele que beberia o cálice da ira em nosso lugar. Portanto, nós podemos dizer que o cativeiro da Babilônia cumpria dois propósitos. Um, tipificar o sofrimento de Cristo Jesus. Tipificar que a redenção aconteceria por meio da luta, do sofrimento, da angústia, da tribulação. Alguém viria matar, que sem derramamento de sangue não há salvação. O cativeiro da Babilônia, para onde Judá foi, é um tipo, uma figura da própria redenção em Cristo. Porque foi por meio do cativeiro da Babilônia que Jerusalém foi purificada. Quem volta do cativeiro? A gente encontra em Esdras e Neemias. Quem é que volta? Volta um povo diferente. Volta um povo temendo a Deus, tendo abandonado a idolatria. Um povo disposto a ouvir a palavra. Basta você comparar o livro de Esdras e Neemias com todo o restante da história de Israel. É um povo completamente diferente. Enquanto nós encontramos nos históricos e em Isaías um povo totalmente voltado ao paganismo, em todas as gerações cometendo os mesmos erros, em Esdras e Neemias nós encontramos um povo humilde, que no momento que Esdras exortou o povo dizendo: vocês casaram com mulheres pagãs, sujando a nossa linhagem. Lembre-se que os judeus precisavam manter pura a linhagem, porque deles viria o Messias. Vocês pecaram contra o Senhor. Eles no mesmo momento se desfizeram de todos os casamentos que não deveriam ter sido feitos. Quem faria isso antes? Provavelmente ninguém. Ninguém estava disposto a pagar um preço tão alto. Mas quando Esdras exortou após o cativeiro, ele encontrou um povo diferente. Um povo de coração quebrantado, que sofreu, que foi moído e que aprendeu ali a temer a Deus por meio do sofrimento. Portanto, o cativeiro que aconteceria e que Deus está anunciando aos seus filhos, que está dizendo: vocês têm que passar por isso. Ele tipifica o sofrimento de Cristo. É por meio de morte, sofrer e morte, que a salvação se dá. O caminho da redenção é um caminho do sofrimento, é um caminho de luta, é um caminho de angústia, é um caminho de dor. Cristo Jesus passou por isso. Mas também, como nós falamos, significa que a purificação de Jerusalém se daria por esse cativeiro. Mas por que purificar Jerusalém? Purificar Jerusalém para Jerusalém estar pronta para a vinda do Messias. O povo, antes do cativeiro, não estava pronto para a vinda do Messias. Como nós já falamos, o povo que estava se misturando com os pagãos, de tal modo que estava adorando seus deuses, estava praticando seus ritos,
estava fazendo tudo aquilo que encontraram entre os cananeus e até entre outros povos ao redor. Esse povo não estava pronto para a chegada do Filho de Deus. Deus purificou o povo, preparando-o para o Messias, à semelhança do que o profeta João Batista fez, pregando arrependimento, para que o povo estivesse pronto para ouvir a palavra de Cristo, a mensagem que Cristo anunciaria por 3 anos em seu ministério. Meu irmão, Deus sempre esteve no controle de tudo. Mas a redenção, ela tem um caminho de dor e sofrimento. Não tem como fugir disso. Você pode dizer assim, mas isso não já se cumpriu em Cristo? Ele não já carregou nossas dores? Ele não já sofreu nosso sofrimento? Ele já não pagou a dívida? Sim! O que é para nós consolo tremendo? Eu não vou para o inferno. O que é consolo maravilhoso? Eu não tenho que pagar uma dívida que era impagável para mim. Eu não tenho que temer a Deus, mas amá-lo. E aí eu digo temer não tem sentido de medo mesmo, apavorado. Que é o sentido de João. João diz, o amor, ele se aperfeiçoa, mas o medo não. Eu não tenho que estar apavorado, medo da morte, porque eu não sei o que vai acontecer, muito pelo contrário. O meu temor a Deus é um temor com amor, é um temor em amor. É a consciência de que Ele é Deus, mas Ele me ama. E esse consolo é real. Em Cristo Jesus, não temo o futuro. Todavia, basta olhar para a sua vida e verá que o pecado ainda não foi tirado do mundo. A obra redentora que, como pagamento, foi consumada na cruz do Calvário, não foi concluída. E aí há uma diferença. Ela foi consumada porque a dívida foi totalmente paga. E Cristo já está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas ela não está concluída. A história não foi fechada. O livro ainda precisa ser fechado, ainda que a história esteja escrita. Portanto, enquanto Jesus não voltar, ainda temos que conviver com a realidade de que o pecado está presente na criação. Você ainda peca. Portanto, a história da redenção não foi finalizada. Não foi. E então nós estamos vivenciando ainda o seu desfecho. E como nós estamos vivenciando o desfecho, nós ainda temos que fazer o que Jesus disse: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Morrer para o mundo é sofrer. Porque morrer para o mundo, como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, que é viver no Espírito para não satisfazer as obras da carne, é uma luta, é uma guerra. Viver num mundo pecador que odeia o povo de Deus é uma luta, é uma guerra. Guerra essa que nós recentemente lembramos que precisamos travar com coragem. Por quê? Porque o mundo, ele não vai desistir de lutar até o último dia. Apocalipse, já no finalzinho, capítulo 20, ele nos fala que Satanás junta todos os povos para lutar contra o povo do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. A guerra não acabou. A guerra não acabou. Ela só acaba quando começar o capítulo 21. Ainda não acabou. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E enquanto não acabar, nós estamos vivendo o desfecho do plano de redenção, o desfecho da história redentora e, portanto, ainda o sofrimento. O que Deus está fazendo na tua vida? Deus está redimindo a tua vida. Deus está operando na tua vida. Isso é a obra da redenção. O pagamento foi feito, de fato, mas a tua vida ainda precisa ser transformada.
Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós, falando dos cristãos, e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, tirada a cegueira pelo poder do Espírito e da palavra, e assim vendo a realidade nitidamente, e aí, nitidamente, pensando na compreensão, ainda que não temos toda a realidade descortinada, o novo céu e a nova terra ainda não apareceram, ou seja, não foi restaurada a criação ainda, contemplando como por espelho a glória do Senhor, ou seja, ainda não estamos diante dele, como acontecerá no novo céu e nova terra, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformados de glória em glória. O que Deus está fazendo na tua vida? Redimindo você. Não o pagamento da dívida todos os dias, o pagamento é feito uma única vez, foi feito de forma suficiente, eficaz, uma única vez na cruz, pelo sofrimento e morte de Jesus. Mas a redenção não é só a justiça satisfeita, a redenção é tua vida sendo transformada também. Por isso diz Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. É Deus trabalhando a tua vida e santificando a tua vida, para que você possa adentrar a eternidade, santo, como já foi orado hoje, como Deus é santo, como Deus é santo. Por isso, o sofrer ainda está presente. Estamos no mundo pecador e estamos vivendo ainda o desfecho da redenção. Paulo viveu isso. 2 Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 7, diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deus, para santificar a Paulo, observe a questão. Paulo teve revelações grandiosas. Ele diz: fui até o terceiro céu e vi e ouvi coisas que os homens não podem ouvir. A grandeza das revelações poderia fazer com que Paulo se ensoberbecesse. Sou mais espiritual que todos. Porque, inclusive, em Coríntios tinha gente arrogante, orgulhosa, que achava que era melhor que os outros. Paulo combate muito o orgulho nas cartas aos Coríntios, porque era um dos pecados fortes daquela igreja. Então, Paulo conta a sua experiência para mostrar que Deus não se agrada do orgulho em hipótese alguma. E que, por amor a Paulo, para santificar a Paulo, para que Paulo não fosse arrogante, orgulhoso, soberbo e se achasse melhor e mais espiritual que os outros, ele diz que Deus enviou um mensageiro de Satanás. Foi-me posto um mensageiro de Satanás. Deus santificando Paulo, usando um maligno para o esbofetear, ou seja, para fazer com que ele, pelo sofrimento, não se ensoberbecesse. Satanás pode não ter compreensão, às vezes, disso, mas ele é um instrumento nas mãos do Senhor, muitas vezes, para fazer com que Deus cumpra seu propósito, que é santo e santificador. Por meio do sofrimento de Paulo, Deus faria ele ficar humilde. E Paulo diz: então me alegrarei na fraqueza, nas injúrias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando é que eu sou humilde, aí é que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Quando eu sou humilhado, e então vejo que eu nada sou aos meus olhos, e que tudo que tenho vem da graça divina, porque as revelações foram graças do Senhor para ele, aí sim, eu estou andando em santidade. Portanto, o caminho da redenção é um caminho de sofrimento, é um caminho de luta, é um caminho do trabalhar de Deus na sua vida. É por isso que você tantas vezes vai sofrer sem nem perceber a razão disso. Israel precisava acordar e ver que a redenção estava acontecendo e que Deus estava no controle dela. E que Deus estava no controle. Só que naquele tempo, versículo 18, voltando a Isaías 51, ele diz: de todos os filhos que ela teve, nenhum os guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti?
a assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Uma outra possibilidade, que pelo menos de forma mais literal seria a correta, é quem consolará você? Quem consolará você? É futuro, não passado, é a probabilidade maior da tradução. Deus pesou sobre Jerusalém, mas dentre os seus filhos não havia quem consolasse, quem guiasse. Lembra do Paráclitos? Aqui é o verbo, o paracaléu, pensando no grego da Septuaginta. Exatamente o verbo que é usado para indicar a ideia de consolador no Novo Testamento. Aquele que, quem advogou em seu favor? Quem ajudou você? Viria o Salvador. Ele não tinha chegado ainda. O caminho da redenção é um caminho de angústias, de lutas, de dificuldades, de dor. Não é um caminho fácil. Não é. Não é. Mas Deus está no controle. E o final do texto, a partir do capítulo 52, diz assim: desperta, desperta. É interessante que agora ele volta a falar brandamente. O povo que está desesperado, clamando, como se Deus não estivesse vendo nada. Acorda, Deus! Vê o que está acontecendo. Recebe um tapa na cara, aquele para acordar o homem, diz assim: desperta tu, acorda! Agora não. Depois dele revelar que pelo sofrimento a redenção se daria, que seria necessário tirar o pecado do seu povo e satisfazer a ira divina. Agora, depois de ter falado do sofrer que ainda viria, ele fala de uma forma mais branda: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. E as palavras a partir daí são palavras de esperança. São palavras boas, não palavras duras, são palavras de salvação. O sofrer se dá a salvação se daria pelo sofrimento e morte, mas após este viria a paz, viria a nova vida, as bênçãos de Deus, depois que fosse concretizada a redenção divina, as bênçãos de Deus. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém. Cidade santa, porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso nem imundo. A palavra do Senhor refere-se à salvação mesmo. Vários versículos desses 2 capítulos são citados no Novo Testamento, se referindo, por exemplo, como o versículo 7, à mensagem do Evangelho. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. A salvação viria. E quando isso viesse, Jerusalém se vestiria de glória. A Jerusalém que nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 21 e 22, que diz, João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Uma Jerusalém pura, porque fora purificada pelo sangue do Cordeiro, porque fora limpa, porque fora redimida. A redenção já aconteceu, o sofrer acabou, a morte já se deu, a justiça foi satisfeita e agora ela está limpa. E então ela vem para se regozijar e desfrutar das bênçãos alcançadas, como diz Paulo em Efésios 1:3, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus alcançou a redenção de seu povo, o povo que ele disse no início: confia, povo meu, confia. É difícil, é uma jornada dolorosa, há muito sofrimento, angústia, mas Deus está no controle e Ele alcança a salvação. Versículo 3: porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Deus resgataria seu povo. Nos lembra 1 Pedro, capítulo 1, versículo
de número 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi por ouro ou prata, foi pelo sangue que Deus redimiu o seu povo. Esse é o conforto que Deus dá. Percebe que existe um conforto real. O primeiro conforto é: eu estou no controle. Vocês precisam confiar em mim. Eu sou o Deus de todas as coisas e eu não mudo. Não mudam os meus planos e não muda o meu amor. O vosso amor muda constantemente. Basta alguém bater na tua cara e que você ficará com raiva dela. Mas o meu amor permanece para sempre, porque eu decidi amar vocês. E, portanto, confie em mim. Mas a redenção se dá por sofrimento, por dor. O caminho, a história da redenção toda é marcada por esta angústia, esse sofrer. Porque o pecado está no mundo. E somente pelo derramamento de sangue ele seria tirado do mundo para satisfazer a justiça divina. E nesse momento do sofrimento, o povo precisaria confiar. E quando olhamos para Cristo, vislumbramos todas essas palavras se cumprindo. Eu não disse a vocês que seria por sofrimento e morte que se daria a salvação? Eis o meu filho amado, um filho que eu amo de verdade, o filho que eu amo de eternidade a eternidade, o filho do meu amor, o meu unigênito, e ele sofreu e morreu, porque este é o caminho da redenção. E então vemos nele o cumprimento de toda essa palavra, que o povo precisava confiar. Confiar, confie no Senhor. Segue-se então, que tendo-se cumprido a redenção, Deus nos consola com uma outra palavra. Eis aí as bênçãos divinas. Eis aí as bênçãos do Senhor. O que fazer agora? Faça o que diz o texto e que Paulo cita. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, Paulo cita esse versículo. Ele diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que fazer? Aqueles que confiam no Senhor e que então têm um consolo real, que sabe que a realidade do novo céu e nova terra, a verdade do novo céu e nova terra, está ao nosso alcance. Nós vamos desfrutar. Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de fato. E esse consolo é real. Eu estou indo para lá. Eu estou aguardando a restauração da criação. Eu estou indo à eternidade. Isto me aguarda. Anunciar a salvação em Cristo. Anuncie a salvação. Viva a salvação. Desfrute dela. Versículo 7, ele continua: que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ele agiu poderosamente e alcançou a salvação para nós. Então se alegre no Senhor, jubile diante de Deus. A salvação foi alcançada. A salvação já nos foi confiada por Cristo. Ainda temos que viver com a realidade do sofrer, porque a história ainda não teve o seu desfecho. Estamos vivendo o desfecho dela. Estamos vivendo o período em que tudo está se cumprindo até que Jesus volte.
porque a redenção já aconteceu, foi consumada a redenção pela obra de Cristo, pela justiça do Senhor Jesus. Então se alegre, proclame isso, como quem aguarda o desfecho, como quem está esperando que Ele venha, como quem está aguardando o nosso Deus voltar, para finalmente trazer todas as bênçãos de uma Jerusalém ataviada como noiva, adornada para seu esposo, de um novo céu e uma nova terra, em que nós veremos a harmonia de uma criação, não apenas pura, mas agora completa, porque toda a obra que Deus planejou na eternidade fora completada, e então viveremos com Ele, para todos sempre, não haverá morte, portanto teremos a eternidade para nos alegrar. Não há como mensurar isso. Não há como medir a eternidade. Não contar os dias. Não se preocupar com nenhum deles. E viver eternamente feliz. Já pensou nisso? Não dá para mensurar. Deus voltará. Cristo Jesus se manifestará, trazendo para nós a restauração de todas as coisas. Então anuncie essas boas novas, como quem está feliz, para que inclusive outras pessoas possam encontrar a paz do Senhor, como nós encontramos. E mesmo vivendo num mundo de sofrimento, desfrutar desta paz, que Paulo chama de a paz que excede todo entendimento, que fez com que homens e mulheres dessem a sua própria vida por Cristo, das formas mais terríveis, em paz, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, estava guardando a mente e o coração em Cristo Jesus. Anuncie essa maravilha e vivencie. Viva como quem olha para a eternidade. Viva como quem está pensando na glória eterna. Viva como quem está esperando Jesus voltar. Como diz Paulo em Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Viva como quem espera. Eu estou esperando Jesus voltar. E viva neste aguardo para o Senhor. Quer comendo, quer bebendo, fazendo tudo para a glória de Deus, porque está esperando o Senhor voltar. Deus prometeu para nós as suas bênçãos. Confie. Ele já cumpriu a redenção e voltará cumprindo todo o restante que Ele nos prometeu. Esse é o maior consolo que nós podemos ter do Senhor.